Alô, amigos. Nesta segunda-feira, dia 23 de dezembro deste ano de 2013, nós realizamos lá na Rádio Guarujá, agora há pouco de manhã, uma entrevista com o deputado Pedro Uczai, deputado federal do PT. E ele nos falou, claro, de questões ligadas às eleições de 2014 e fez importantes declarações a respeito do seu partido aqui em Santa Catarina, envolvendo as disputas internas e as possibilidades, né, dos palanques que o PT e também o próprio governador Raimundo Colombo, por conta do apoio que presta a presidente Dilma, estão realizando, estão construindo dois palanques diferentes para a Dilma em 2014. E os problemas que isto gera no nível estadual, né? Vamos ter aí pelo menos duas candidaturas opostas, mas que no nível nacional estão juntas com Dilma. Vamos ouvir novamente este material colhido pela Rádio Guarujá e agora aqui na RW Brasil. Me encontro nesse momento na capital do oeste de Santa Catarina, Opa! Em Chapecó. Estamos em Chapecó, cidade em que o senhor foi prefeito, né? Fui prefeito de Chapecó e agora comemoramos junto com o Figueirense e com o Criciúma nossa Chapecoense na Série A. Tá certo. Deputado, então vamos abrir os trabalhos aqui, como vocês dizem lá no Congresso também. O que lhe parece as eleições de 2014, hein, deputado? O PT está envolvido aí, já para começo de conversa, numa disputa interna, né? Cláudio Vinhati é uma liderança incontestável aí do Oeste todo e é presidente estadual do PT, mas a gente sabe que ele tem as suas diferenças com a ministra Ideli Salvati. Ganhou uma eleição e talvez tenha complicado até um pouco da vida da ministra em relação à sua liderança, né? Essas coisas já começam a ser resolvidas. Eu sei que andaram, inclusive, até reunidos já a ministra e Cláudio Vinhati. Mas qual é a sua opinião a respeito aí, deputado? Olha, Marcelo, então, qual a grande estratégia, o centro da estratégia do Partido dos Trabalhadores do Brasil e de Santa Catarina? Reeleger o nosso projeto nacional com a presidenta Dilma e continuar transformando esse nosso Brasil. Com todas as dificuldades que temos, com todas as contradições que temos convicção que esse caminho que o Brasil está trilhando é o caminho mais acertado para a sociedade brasileira. Em segundo lugar, nós queremos ter a oportunidade de governar Santa Catarina. Nós não governamos ainda o nosso estado. Se governamos o país já há 11 anos, por que não governar Santa Catarina? E esse foi o recado da nossa base no processo interno que conduziu o companheiro e essa grande liderança, quase senador, 8 anos deputado federal, o nosso companheiro Cláudio Vinhati. Então, mais do que a disputa entre uma ou outra liderança, que eu acho que o sentimento da base é que todos devem caminhar para uma única direção. Se de um lado nós temos e poderíamos ter mais do que um palanque para a defesa da presidenta Dilma, por outro lado, aí em Santa Catarina nós temos que ter o nosso projeto, como qualquer partido, né, sonha governar Santa Catarina, nós também temos a legitimidade de colocar nosso time em campo, articular com outras forças políticas, outros partidos políticos. E eu acredito que tanto o Vinhati quanto a ministra Ideli Salvati caminham nesta direção, neste horizonte, junto com outras lideranças do nosso partido no Estado, para nós termos um segundo palanque para a presidenta Dilma e, ao mesmo tempo, apresentar um projeto alternativo para Santa Catarina. Sim. Bom, com isso o senhor já está, então, definindo. Este segundo palanque está consolidado. O PT realmente terá candidato ao governo do Estado e este candidato será de oposição a Raimundo Colombo. Isso é uma posição consolidada, deputado? Eu não sei se é consolidada em decisão de convenção, porque ainda não ocorreu, mas é uma posição e um sentimento consolidado na base do nosso partido. Nós fizemos, antes do PED, ainda 33 encontros micro-regionais. Esse foi o sentimento de todas as lideranças que participaram, manifestaram,
Esse foi o resultado do processo interno que elegeu Cláudio Vinhati presidente, que mostrou, disse, de certa forma, Cláudio Vinhati se prepara, organiza o nosso partido para sermos projeto político alternativo em Santa Catarina. Então, essa foi a manifestação. E esse é o meu desejo também. Esse é meu desejo. Eu participo de eleições, independente se tu ganha ou se tu perde, mas tu tem que mostrar o projeto do partido para Santa Catarina. Tu tem que mostrar a força política e na democracia, tu tem que apresentar o que você pensa para a saúde de Santa Catarina, o que você pensa para a educação de Santa Catarina, o que você pensa para a segurança de Santa Catarina, o que você pensa como aliado à agricultura familiar, como dos agricultores que você falava agora há pouco, os grandes desafios que nós temos para Santa Catarina em infraestrutura e assim por diante. Então, que planejamento nós queremos para 10, 15, 20 anos para o Estado de Santa Catarina? Tem que projetar. E a eleição é um debate privilegiado, rico, para aproveitar bem o dinheiro público investido numa campanha. É um momento rico, em vez de só fazer alianças para ganhar a eleição, não, tem que fazer uma aliança com o povo no debate democrático. Então, por isso que eu não vejo outra alternativa que não seja nós termos um projeto para que a gente possa disputar em Santa Catarina e gostaríamos de governar já a partir de 2015. Agora, deputado, o senhor fala em aliança com o povo, mas aí a presidente Dilma chegará ao Estado e vai encontrar dois palanques apoiando, dois nomes, duas chapas majoritárias lhe apoiando. No âmbito nacional, o PMDB, que apoia Dilma, óbvio, né, é o vice-presidente, o doutor Temer, mas no Estado está com Raimundo Colombo. Eu lhe pergunto, o eleitor vai saber entender? Esta pergunta eu tenho feito a todas as lideranças que entrevisto aqui. Nós vamos ter eleições cruzadas, né, interesses cruzados, eleições que parecem ser eleições até em anos diferentes, mas vamos ter elas todas no mesmo dia. O eleitor saberá distinguir esta confusão de siglas em palanques diferentes, deputado? Olha, essa é uma contradição que nós estamos vivendo na ausência de uma reforma política séria, profunda, porque aquela mini-reforma eleitoral foi o espetáculo do ridículo que foi feito no nosso Congresso Nacional. Então, é por isso que produz grandes confusões e não se verticaliza minimamente projetos políticos no país. Então, eu concordo com o teu questionamento e vai trazer problema. Mas, por outro lado, nós queremos o quê? Em outros estados também vai acontecer, no específico da presidenta Dilma. Onde tiver dois palanques ou mais, a presidenta Dilma vai tomar decisão. Ou vai nos dois palanques, ou não vai em nenhum. O presidente Lula, o ex-presidente, nos disse, onde tiver dois palanques, a presidenta Dilma decide onde ir, se vai nos dois ou não vai nenhum, e eu irei onde terá as lideranças do Partido dos Trabalhadores. No caso, em Santa Catarina, o presidente Lula virá no palanque. No caso, se nós construirmos a candidatura do Cláudio Vinhati, ele virá na candidatura, na liderança, na campanha do Cláudio Vinhati, nos ajudar em Santa Catarina. O Lula é ex-presidente. A presidenta Dilma que tem que criar essa relação institucional. Sim. Agora, o deputado Ukzai, semanas atrás, a gente entrevistou aqui a ministra Ideli. E a ministra chegou a falar das conversas que vem tendo com a presidenta Dilma, em que a presidente tem dito a Ideli, olha, Ideli, volte aqui depois das eleições num cargo, numa eleição ganha, de preferência no Senado. Foi o que disse Ideli Salvati aqui pra gente. Digamos assim, é o desejo da presidente Dilma. Mas isso foi, inclusive, antes da eleição de Cláudio Vinhati. Depois da eleição, nós sabemos que as forças da ministra Ideli, elas ficaram bem reduzidas do ponto de vista da correlação dentro do partido de força política. Na sua opinião, deputado Ukzai, qual é o espaço agora e qual é o lugar agora da ministra Ideli dentro da chapa majoritária do PT em Santa Catarina? Eu tenho tranquilidade para dizer que a ministra tem uma história extraordinária em Santa Catarina, foi minha colega deputada estadual, depois foi senadora, onde defendeu o governo do presidente Lula, hoje é ministra
do governo da presidenta Dilma e o que a base decidiu também no PEC. Ao mesmo tempo de ter um projeto alternativo para Santa Catarina, o grande recado que deu é que o partido é autônomo, independente e soberano. Segundo, o partido definiu para que as grandes lideranças nossas se unem, se juntam, se agregam, somam. Dividido, nós juntos, unidos, já vai ser um desafio enorme enfrentar a estrutura e a máquina do governo do Estado no que vem. Dividido aí é muito pior. Então, o que eu defendo? Eu não tenho dúvida que a ministra tem espaço junto da majoritária em Santa Catarina. Nós temos governador, vice-governador e Senado. Não tenho dificuldade de defender que tanto o Cláudio Vinhati pode estar na majoritária, quanto a Indeli Salvati, como outras lideranças que poderão estar compondo a majoritária. Dá para unir, dá para agregar, dá para somar. Se a gente unir, a gente ganha. Uhum. O senhor tem conversado com a ministra? Seguidamente, semana passada tivemos uma audiência boa com o ministro Aloysio Mercadante e a ministra Indeli, junto com o Sareta, com as lideranças da MAUC, aqui da região de Concórdia, para inclusive discutir o campus da Universidade Federal. Tivemos juntos, seguidamente, estamos nos encontrando. Eu não tenho dúvida, eu acho que o debate interno é importante, necessário. Isso faz parte da riqueza e da democracia do nosso partido. E qual é, o deputado? Temos... Deixa eu colher do senhor, me desculpe lhe interromper, mas nessas conversas que o senhor tem tido com a ministra, qual tem sido o clima sobre este assunto em relação às eleições? O que ela tem achado? Ela fala alguma coisa? Ela comenta alguma coisa? Geralmente a gente conversa as questões mais do governo federal e menos a conjuntura aqui no Estado. Mas eu não tenho dúvida que a ministra vai nos ajudar, vai contribuir e somar junto conosco, porque ela tem dois objetivos também. Primeiro, fortalecer a reeleição da presidenta Dilma, no qual ela faz parte. Segundo, também fortalecer o nosso projeto em Santa Catarina. Ela, como catarinense, vai nos ajudar também somar esse projeto alternativo em Santa Catarina, que é o recado da nossa base, que é a decisão e o sentimento e o desejo da nossa base partidária. Então, eu não tenho dúvida que o PED já passou, o processo interno já passou, agora é se juntar, né, e dar capim para os nossos cavalos para ter uma musculatura no tamanho do desafio que é a disputa no próximo ano. Quem vai montar nesses cavalos? Eu acho que a ministra Indeli pode montar nesse cavalo, o companheiro Cláudio Vinhati pode montar e pode se juntar. Eu acho que a gente vai aprendendo com os acertos e com os erros da política. Eu acho que essa humildade nós temos que ter, essa humildade nós temos que compartilhar, para que na humildade a gente se torne forte, unido, agregando-se, num sentimento de que nós podemos apresentar um projeto alternativo para Santa Catarina. Tá. Essas metáfora do cavalo é bem própria do nosso oeste aí, né, deputado? Sim, claro. Nós temos que dar capim nesse momento, treinar os cavalos para depois botar o cavaleiro para montar. Não adianta acertar os cavalos na hora da corrida, que aí é cavalo paraguaio. Corre bastante, mas um mês depois, chega em setembro, não tem mais energia para chegar em outubro da eleição. Então nós temos que nos preparar agora, unindo o partido, fortalecendo, discutindo aliança com outras forças políticas no Estado e montando uma proposta de governo. Eu acho que isso é dar capim para o nosso cavalo e unir o Vinhati, a Indeli, o Décio Lima, todas as nossas lideranças do Estado, nos unir para fazer uma boa disputa democrática e apresentar para o povo uma proposta, o que nós pensamos para a saúde, como está a saúde hoje, mas o que nós vamos colocar no lugar. Não adianta criticar o governo do Estado. Não basta isso. Nós temos que fazer a crítica e vamos dizer o que nós vamos colocar no lugar na saúde, na segurança pública. Agora tem que dizer isso ao Cláudio Vinhati, hein? Porque ele está afiado em relação ao governo do Estado, hein? Ele está preparado. É uma grande liderança que nós temos, jovem, preparada, moderna. Para o senhor ter uma ideia, deputado, na última vez que entrevistamos aqui Cláudio Vinhati, não faz muito tempo, o Vinhati chegou a dizer que não existe governo do Estado. Ele
chama de um governo fraco, ineficiente, montado em interesses corporativos, privados. Então, eu acredito que dá para apresentar uma proposta para o povo catarinense e colocar para o horizonte. Santa Catarina tem um potencial enorme. Não basta só ir lá pedir o recurso para o governo da presidenta Dilma. É a Dilma que está salvando Santa Catarina. A Dilma está salvando Santa Catarina porque o governo do Estado estava botando Santa Catarina numa situação até desesperadora do ponto de vista de infraestrutura, de segurança e da saúde. Então, se a Dilma está salvando Santa Catarina, por que o nosso partido não pode governar o nosso Estado? Deputado, para finalizar, última pergunta, lhe prometo. Uma pergunta bem local aqui, que interessa a todos nós, que aflige todos nós, inclusive. Quando é que se desenrola esse problema da subida do Morro dos Cavalos, na 101, o alargamento? Não estamos nem falando da duplicação, né? Porque esta, então, está bem complicada. Mas a criação da quarta pista ali do Morro dos Cavalos, que vai, não vai, a gente recebe uma informação que vai, o governo federal, o mesmo governo federal diz que não. Qual é a informação que o senhor, deputado federal do PT, tem a nos passar sobre este tema específico? Essa novela é longa, né, Marcelo? E tem a questão ambiental, tem os conflitos históricos ali no Morro dos Cavalos, e que sempre atravanca, esbarra, e a outro momento é a ausência de orçamento, etc. Eu acredito agora que são os pontos de conflito da 101 Sul, que é o Morro dos Cavalos, que é lá em Laguna, que está em obra, que é uma magnífica obra do país. Eu prefiro ter esses problemas localizados e o restante da 101 duplicado do que o conjunto mais o Morro dos Cavalos. Então eu concordo com o posicionamento de vocês, mas ao mesmo tempo eu acredito que precisa agora tomar uma decisão definitiva, como vai ser e fazer. Eu acho que é isso que está faltando nesse momento para o governo, junto com as lideranças locais. Tomar uma decisão vai ser dessa forma e é assim que põe as máquinas a roncar e conclui esse trecho tão conflitivo do ponto de vista do transporte e junto com as outras obras, a gente ano que vem, quem sabe, conclui a 101 Sul para essa novela de sofrimento e de angústia terminar e ao mesmo tempo de segurança, conforto e desenvolvimento do sul de Santa Catarina ser mais uma obra dessa grandeza, porque às vezes a gente, na crítica de um local, a gente não tem a dimensão do que também serve uma grande obra dessa natureza. E quem sabe ano que vem, além da 101, com a 170, 280, eu quero ver a ordem de serviço das ferrovias, como da Ferrovia da Integração, que nós queremos Santa Catarina boas rodovias, mas também nós queremos boas ferrovias. Tá certo. Deputado Pedro Czai, muito obrigado, viu, pela sua atenção conosco, como sempre aqui. Um bom Natal ao senhor e vamos continuar juntos aqui cobrando pelos projetos em Santa Catarina. Muito obrigado, um bom dia ao senhor. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes, sempre cobra de nós. Eu fui prefeito em Chapecó, fui deputado estadual há 8 anos, agora sou deputado federal, estamos agora fechando as negociações para R$1 bilhão reduzir as dívidas das nossas universidades comunitárias e ampliando as bolsas de estudo para os nossos jovens catarinenses. Sempre nos cobram, sempre nos acompanham e desejar um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo a todos os catarinenses e principalmente os ouvintes da Guarujá e os teus ouvintes aí, Marcelo. Um grande abraço. Ok. Obrigado. O deputado Pedro Czai, deputado federal do Partido dos Trabalhadores, que nos falou aí lá de Chapecó, né, um pouco desta complicada eleição que vem vindo por aí.